Gênesis 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Senhor Deus, que darás? Senhor Deus, me darás, visto que morto sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não tenho dado filhos, eis que um nascido na minha casa está o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olhai agora para o céu, e quantas estrelas, se as pode contar, e acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto com justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para, para te dar dessa terra em herança. Ao que lhe perguntou Abraão: Senhor Deus, como saberei de herdá-la? Respondeu-lhe: Torna-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais e partiu pelo meio, e pôs cada um da parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiam, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobreveio grande pavor e densas trevas. Então disse Deus a Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice será sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque na medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e já era escuro, eis que um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passavam por estes e aqueles que passavam por entre aquelas partes. E naquele mesmo dia se fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. E queimou Quenizeu, o Caldiboneu, o Eteu, o Perizeu,
os Refraíns, Amorreu, o Cananeu, o Gigaseu e o Jebuseu. Ora, Sara, sua mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sara a Abraão: tem, eis que o Senhor tem impedido de ter filhos. Tomai, pois, a minha serva, porventura tereis filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu um filho e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, ela concebeu a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sara a Abraão: sobre ti seja a afronta que me dirigia a mim, pois a minha serva no teu regaço. Vendo que ela agora concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos. Fazei-lhe como bem te parecer. Maltratou Sarai maltratou-a, e ela fugiu da sua face. Então o anjo do Senhor, achando junto da fonte do deserto, a fonte que estava no caminho do sul, perguntou-lhe a Agar, serva Sarai: De onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, da minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: Tomar-te para tua senhora e humilhar-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicai a sobrancelha da sua descendência, sobremaneira da tua descendência, de, de modo que não será cortada por numerosas que será. E disse-lhe ainda ao anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A tua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o Senhor com ela falava, Eloi Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aqueles que me vê, pelo que me chamou aquele pelo poço de Bel-Lai-Roi. Este está entre os Acades Beredes. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão, após o nome de Ismael, o seu filho que tivera com Agar. Ora, tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Firmarei no teu pacto contigo, sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou do rosto na terra, e Deus falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis um pacto contigo, e será pai de muitas nações. Mas não terás chamado de Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e te farei nações, e reis e serão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com tua descendência depois de ti as gerações, com um pacto perpétuo para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, sobre a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus.
Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti guardarás o meu pacto, e tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardares entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, todo varão dentre vulgar para que vulgar para aquele que me circuncidai-vos-eis na carne com prepúcio. Isto será por sinal de pacto entre mim e vós. A idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado. Por todas as vossas gerações, portanto, nascido em casa como comparado por dinheiro ao qualquer estrangeiro que não for por tua linhagem, que não for da tua linhagem. Como feito será circuncisado o nascido da tua casa, e o comprado por teu dinheiro, assim estará o meu pacto da vossa carne com o pacto do prepúcio. 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 Perpétuo, desculpa. Prepúcio. Mas o circunciso que não se circuncisar na carne do prepúcio, essa alma será expirada do seu povo, violou meu pacto. Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamará mais de Sarai, porém Sará será o seu nome. Abençoarei, e também dela darei um filho. Sim, abençoarei, e ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Aos que se prostraram a Abraão com o rosto em terra, riu-se e disse no seu coração: Um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? E depois Abraão a Deus: Oxalá que vive Ismael diante de ti. E de que lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, que te dará à luz a um filho, e lhe chamará de Isaque, e ele estabelecerei meu pacto com um pacto perpétuo para a tua descendência depois dele. Enquanto Ismael também te tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, falo-ei e frutificar e multiplicá-lo-ei grandiosamente. 12 príncipes gerará, e deles farei grande nação. O meu povo, o meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, e Sara te dará a luz neste tempo, determinado ano vindouro. Ao acabar a palavra com Abraão, subiu Deus diante dele, e logo tomou Abraão ao seu filho Ismael, e todos os nascidos da sua casa, e todos os comprados por dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhe circuncisou carne do prepúcio. Naquele mesmo dia, Deus lhe ordenara. Abraão, 99 anos, quando lhe foi circuncisada a carne do prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncisada a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncisados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncisados com ele. Depois apareceu o Senhor Abraão junto aos carvalhos de Maré, e estando assentado na porta da tenda, do maior calor do dia, levantando Abraão os olhos e olhou, que eis 3 homens de pé na frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se na terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. E traga-se um pouco de água, e lavai os pés, encostai-os debaixo da árvore. E darei um bocado de pão, e farei vossas forças, e depois
passarei adiante. Porquanto não chegastes até o vosso servo, respondeu-lhe: fazes assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se para ter ir com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha para fazer bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro, terão, terou, sei lá, e, e deu ao criador, e se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e o leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs diante deles, e ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está ali na tenda. E um desses disse-lhe: certamente tomarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estará escutando a porta da tenda que estava detrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram velhos e avançados de idade. E Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu consigo, dizendo: trarei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou, perguntou o Senhor Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou uma velha, darei à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Tem determinado o ano de vindouro? Tomarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que respondeu: não é assim? Por que riste? E levantaram-se aqueles homens dali, e olhando para a banda de Sodoma, Abraão ia com eles para caminhar. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho escolhido a fim de que me ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique a retidão e a justiça, a fim que o Senhor faça vir sobre Abraão, e a respeito dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descarcerei agora, e verei se tudo que tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado. E se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda de pé diante do Senhor. E chegando-se a Abraão, e disse: destruirás também junto com destruirá também os justos com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por onde causar os 50 justos que ali estão? Longe de ti não façais coisas que mate o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio e esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar
tudo por causa deles. E tomou-lhe Abraão, dizendo: Eis que agora atravessei a fala do Senhor, ainda sou pó e cinza. Se porventura 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu-lhe: Não a destruirei se achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar, e disse: Porventura se acharia ali 40. Mas, mais uma vez, assentiu: Por acaso dos 40 não farei? E disse Abraão: Ora, se ia o Senhor, se eu ainda falar porventura e achar ali 30, de novo assistiu: Não farei achar ali 30. E tomou Abraão, eis que outra vez atrevi a falar ao Senhor: Porventura farei ali 20. E respondeu-lhe: Por causa dos 20 não o destruirei. E disse ainda Abraão: se não, se, ora, não se ire, Senhor. Por mais uma vez falei: Se porventura achar ali 10. Ainda sentiu o Senhor: Por causa dos 10 não a destruirei. E se o Senhor logo acabou de falar com Abraão, que Abraão voltou para o seu lugar. A tarde chegada, e os 2 anjos de Sodoma, Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo, levantou para receber, e prostou-se com o rosto na terra, e disse: Eis que agora, meus senhores, entrai, peço por vós, em casa do vosso servo, passai nela a noite, lavai os pés de madrugada, e vós lavareis, e ireis do vosso caminho. Respondeu. Eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram em sua casa, e eles lhe deu um banquete, assando-lhe pães asmos, e eles comeram. Mas antes eles se deitaram e cercaram a casa dos homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os para cá a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes da porta e fechando-o atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis que tenho 2 filhas, ainda não conheceram varão. Eu vos lhe trarei para fora, e lhe fareis como vós parecer. Então somente nada façais a esses homens, tampouco entre debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Este indivíduo com o estrangeiro veio aqui habitar e quer avorar em juiz. Faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens, isto é, sobre Ló, aproximando-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam ao lado de fora, tanto os pequenos como os grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram aos homens de Ló: Tem mais alguém aí?
teu genro, tuas filhas e as tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, irás para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o teu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor vos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros que havia de se casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas pareceu os seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam Ló, dizendo: Levanta, toma tua mulher e tuas filhas, que estão aqui, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pregaram-lhe pela mão a ele e a sua mulher e suas filhas, e sendo misericordioso o Senhor, assim tiraram e puseram fora da cidade. Quanto os que tinham tirado para fora, ensino deles: escapar-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem detenhas de toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereces. Respondeu Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem se achado em graça aos teus olhos, e tem engrandecido a tua misericórdia, que a mim fizeste, e salvando-me a vida, mas eu não posso escapar para o monte. Não seja o caso de me apanhe antes desse mal e eu morra. Eis que ali perto da cidade para a qual eu possa fugir, e é pequena, e permitir-me escapar para fora, porventura não é pequena, e verá a minha alma. E disse-lhe: Quanto a isso, também irei atendido, para que não sobrevenha a cidade que acabarás de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer quanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar, e tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre em Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e todas as planícies, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi no lugar onde estivera de pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a planície que viu subir da terra, da fumaça de uma fornalha. Ora que aconteceu que, destruído Deus as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ao subverter, ao subverter as cidades que Ló habitara, e subiu Ló a Zorá, e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra entre nós, segundo o costume, de toda a terra. Vem e demos ao nosso pai vinho para beber, e deitamos com ele para que para conservemos a descendência de nosso pai. E deram, pois, ao seu pai vinho para beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com ele. E não percebendo quando ela deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse ao menor: Eis que ontem à noite deitei com meu pai, e damos vinho para beber também para esta noite. Então
Entrando tu, deita-te com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Tomaram, pois, tomaram, pois, Adão seu pai vinho para beber, e também naquela noite, levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ela quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, chamando de Moabe, e este dos Moabitas de hoje. E a menor também deu à luz, chamando de Beami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. E partiu Abraão dali para a terra de Negueb, e habitou entre os Cades e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão tido com Sara sua mulher, e, e irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: Eis que está para morrer por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia chegado a ela e perguntou: Pois o Senhor matarás porventura também uma nação justa? Não me, não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela mesma disse: É meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que o Senhor me respondeu em sonho: Bem sei que sinceramente do teu coração fizesse isto, e também eu tenho impedido de pecar contra ti. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, existiu a mulher do marido, porque ela é profeta, intercederá a ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, certamente morrerás de tudo o que te deu. Levantou Abimeleque de manhã cedo, e chamando todos os seus servos, falou-lhes. Aos ouvidos de todas as palavras e aos homens que temeram muito, então chamou a Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: O que fizestes? Em que peguei contra ti? Em que pequei contra ti? Para trazer sobre mim e sobre o meu reino também pecado. Tu me fizeste o que não deve se fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão com a intenção de fazer isso. Respondeu Abraão: Porque pensei certamente que não há temor em Deus no lugar para matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é raramente minha irmã, filha do meu pai, ainda, ainda que não minha mãe, veio a ser minha mulher. Quanto Deus me fez sair errante da casa do meu pai, e eu disse a ela: Essa é a graça que me farás em todo lugar onde fomos. Diz de mim, ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois e servos e servas, e deu a Abraão o que restituiu Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: Eis que minha terra está diante de ti, e habita onde bem parecer. E Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso seja para o teu véu nos olhos, e a todos que estão contigo. E perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado todas as madres da casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão.
O Senhor visitou Sara como dito, e, fez, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. E Abraão pôs o filho que nascera, que Sara dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncisou o filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que ouvir, todo aquele, todo aquele que ouvir, será contigo. E acrescentou: quem dirá a Abraão, a Sara, e a vez de amamentar filhos? No entanto, lhe deu um filho à sua velhice, e cresceu o menino, e foi desmamado. E Abraão fez grande banquete no dia em que Isaac foi desmamada. Ora, Sara viu brincando com o filho de Sara egípcia, e esse dera a luz a Abraão. E pelo que disse Abraão, deita fora desta tua serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro como meu filho Isaque. Pareceu isto duro aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo o que Sara disse, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado na tua descendência, mas também o filho desta serva farei uma nação, quanto ele e a da tua linhagem. Então levantou Abraão da manhã cedo, e tomando pão e odre com água, deu a deu água e pondo sobre os ombros dela, e também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu e foi andando errante dentro do deserto de Berseba. Consumida de água e odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi sustentada dentre e assentando-se em frente dele uma boa distância, com um tiro de arco, porque dizia: o que não vejas, eu que eu não veja, eu morreu o menino. Assim assentado na frente dele, levantou-se a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu, mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, brandando a água, desce o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar de onde está. Ergue-te, levanta o menino, e toma-o pela mão, porque dele farei grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher a água de odre que bebeu o menino. E Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro, e ele habitou no deserto de Pará. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Filcom, o chefe do exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus,
que não havereis de falsidade comigo, nem o meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás da terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água, e os servos de Abimeleque habitavam tomar força. Respondeu Abimeleque: Não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão as ovelhas e bois, e deu a Abimeleque, e assim fizeram entre si um pacto. Pois Abraão, porém, a parte das cordeiras de rebanho, e perguntou-lhe Abimeleque a Abraão: O que significa estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Essas 7 cordeiras receberá a minha mão, para que sirvas de testemunho que eu cavei este poço, pelo que chamou este lugar de Betseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram um pacto de Betseba, e se levantaram Abimeleque e Filcom, o chefe do exército, e tomaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamaradeira em Betseba e invocou ali o nome do Senhor de Deus. E peregrinou Abraão da terra dos filisteus muitos dias. Sucedeu depois que essas coisas Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Tomai agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até Moriá, e oferece ali em holocausto sobre dos montes que hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abujou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus dois dos seus moços, Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao local, para partir ao local que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aí junto com o jumento, e os mancebos iremos depois, adoraremos e voltaremos vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou também na mão do fogo o cutelo, e fora caminhados juntos. Então disse Isaque a Abraão, ao seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E havendo eles chegado no lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali do altar, e pôs a lenha do cordeiro, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse do céu, e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a mão sobre o mancebo, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão aos olhos e olhou. Eis que está em si um cordeiro embaraçado pelos chifres no manto. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar de Jeová Jireh, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez, desde o céu, e disse: Por mim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas no céu, e como a areia, para que a praia do mar e a tua descendência possuirá portas dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantando-se foram junto a Berseba. E Abraão habitou em Berseba, e depois dessas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca tem dado filhos de Noá, o seu irmão. Uz, o seu primogênito de Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arão. Quesete, Zorá, Pilas, Gil de Betuniel, e Betuniel gerou Rebeca, e esses 8 filhos da luz Milca e Noá, irmãos de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Helma, também deu à luz a Teba, Gaão e Tais, e Maca.